ditado, né? Avô rico, pai nobre, neto pobre. Geralmente, o dinheiro vai se esvaindo. Tem um monte de gente que tinha um avô rico. Na minha família tem uma história assim, fulano tinha muito dinheiro e tomou um golpe. Aí perdeu o dinheiro. A família da Malu não. Nunca teve essa história. Minha família é muito... Todo mundo sempre foi pobre, tadinho. Mas é difícil você manter o dinheiro. Mas nessa parte de chegar até o dinheiro... Bom, o Flávio falou, trabalhar muito, concordo. É aquela frase que eu falei dos vencedores continuam jogando o jogo, ainda que o prêmio seja cada vez menor. Não seguir o padrão. Obsessão, que vocês dois citaram, a gente concorda plenamente. Você falou que tinha autoestima, eu também tinha bastante. Eu falava, cara, eu consigo fazer isso aqui. Eu vou fazer dar certo. Mas não dá, não. Eu vou dar um jeito. A gente fazia isso muito no começo. Batava no peito pra fazer as coisas. Escolher um mercado bom. Não adianta ser o melhor de um nicho muito pequeno. O prêmio não vai ser grande o suficiente. E eu coloquei mais um ponto que eu sei que vocês têm, eu tenho também. Desequilíbrio, todo mundo falou. Sim, você tem que analisar isso cuja oportunidade, né? Utilizar o seu tempo. Pizza. Podemos colocar pizza também. Pizza não, porque eu não... É só pra eu e o sacanear. Bruno, a gente não usou as pizzas. Não, mas eu sempre adorei pizza. Sim. Sim, mas não podemos colocar isso aí. Eventualmente Como a um gente hábito não. milionário. Agora, Hábito não. tem outro que eu acho que vale a pena citar aqui, que é pensamento a longo prazo. Porque, geralmente, a pessoa que constrói patrimônio ao longo da vida, ela tá pensando em mais do que, cara, vou fazer um negocinho aqui e vou ganhar um dinheiro. Você, por exemplo, não pensou só em ganhar um dinheiro com venda, você quis criar um negócio. E aí depois você foi pra visão do equity, de fazer esse negócio ter valor de mercado, para que ele possa ser vendável. Aí você vendeu, aí você comprou de novo. Aí você foi fazer outros negócios. Sempre com essa visão de que, olha, eu vou ganhar um dinheiro aqui, mas o principal tá no valor da empresa que eu tô criando, para ser vendido. E aí tem aquele conhecido estudo do marshmallow, que foi feito em Stanford, onde eles pegaram crianças, colocaram marshmallow na frente das crianças muito pequenas e falaram, olha, se... Eu vou sair da sala. Se eu voltar aqui e você não tiver comido marshmallow, você ganha 2. E aí algumas crianças naturalmente comiam marshmallow, outras, tem um vídeo muito bom que mostra isso, ficavam lá fazendo força pra não comer, pegava marshmallow, e cheirava e colocava de volta, mas elas aguentavam e ganhavam 2. E aí os pesquisadores acompanharam as crianças depois até a maioridade e viram que as crianças que toparam esperar, sendo que 15 minutos não é a longo prazo, mas para uma criança pequena é muito longo elas prazo. tiveram mais sucesso, elas foram melhor na escola, tiveram melhores notas naqueles testes de vestibular que os americanos fazem, elas conseguiram carreiras onde tinham mais remuneração, porque elas conseguiram abrir mão do presente, fazer esse sacrifício que você fazia quando era mais novo, todos nós fizemos, para ter mais no futuro. Então eu diria que pensar a longo prazo também é uma coisa que a gente pode identificar assim e falar, cara, geralmente, quem consegue chegar lá tinha essa questão de que não se importava tanto com o que ia perder no curto prazo, contanto que ganhasse mais no longo prazo. Vou deixar o Thiago falar sobre o aspecto mais financeiro desse conceito, que é o que ele defende com muita propriedade no trabalho que ele realiza. E eu vou trazer um outro aspecto do longo prazo. Porque o jogo sim, é um jogo de longo prazo. É um jogo de... Porque ninguém vence esse jogo pensando no curto prazo. Mas existe aqui alguns aspectos do pensar em longo prazo que eu diria para você que se o cara não estiver atento, ele pode fazer tudo certo com o dinheiro dele, pensar no longo prazo com o dinheiro dele, mas ele se ferrar. Por exemplo, uma boa fórmula para ficar pobre: divórcio. Para ficar muito pobre, o segundo divórcio. Então, um jogo de longo prazo é um jogo de quem não negligencia o casamento dele. Se ele decidiu se casar, se ele resolveu se casar, o cara pode ter decidido não se casar, mas se ele resolveu se casar, um sacrifício que ele não deve fazer é na família dele. Se ele sacrificar a família dele por causa do dinheiro, ele vai ficar sem família e sem dinheiro. Vai ficar sem os dois. Então eu penso que dando um exemplo aqui, há alguns aspectos que não são só apenas o financeiro, como o Thiago fala muito, o risco da ruína, por exemplo. Hoje em dia a gente está com aquela febre das bets, né, das apostas. Sim. O que eu recebo de mensagem de mulheres desesperadas falando que o marido está devendo para agiota por causa de aposta. Nossa. Toda caixinha que eu abro tem alguma coisa, alguém se lamentando muito, o que fazer agora que eu estou devendo tanto, etc e tal. Se o cara vai pro caminho da aposta, cara, não basta o cara ser brilhante, para ganhar dinheiro e ser um bom gestor do dinheiro dele, se do outro lado ele vai cair no vício, ele vai cair na droga, ele vai cair
em negligenciar a família dele. Então, eu não estou nem defendendo o aspecto moral dessas questões, estou defendendo o aspecto financeiro dessas questões. Pragmático. Sendo pragmático, não é? Cuide bem da sua família, independentemente se você acredita que seja moral ou não, mas é uma boa decisão financeira. Não jogue, não se envolva com drogas. O que eu conheço de gente alcoólatra hoje em dia é porque o cara não sabe que é alcoólatra. Se o cara bebe todo dia, ele já é alcoólatra. E ele não sabe que é alcoólatra. Ele acha, não, eu bebo todo dia, mas eu não sou alcoólatra. Não, é alcoólatra sim, senhor. Porque a quantidade de álcool que vai entrando no seu cérebro te torna alcoólatra se você ingere álcool todos os dias. Isso é medicina que fala, não é a minha opinião. Então, esses aspectos da vida, eles fazem, cuidar desses aspectos fazem parte do jogo de longo prazo. Fazem parte. Alguns fazem isso intuitivamente, de maneira natural, mas muitos não. Não é? É preciso você, para jogar o jogo do longo prazo, para enriquecer e você ter uma boa longevidade na sua riqueza, você tem que jogar o jogo do longo prazo. Então, esses aspectos te garantem a melhor manutenção da sua riqueza no longo prazo. Aí eu deixo o Thiago falar sobre os outros aspectos aí. Pô, cara, assim, obrigado por me deixar falar para começar, por essa permissão que você me deu aqui. É uma brincadeira da parte. Eu poderia ter falado e você... Não, né? se eu tô brincando, não. Flávio, pra mim eu fico só te ouvindo falar, você sabe que eu gosto muito disso e aprecio e aprendo. Mas assim, não tentando complementar, mas trazendo um pouco do meu ponto de vista, tudo que o Flávio falou, e eu tô um pouco nesse momento de reflexão, né, de, cara, porque uma coisa é fazer o patrimônio, outra coisa é perpetuar o patrimônio, são coisas diferentes. E eu acho que são habilidades diferentes. Mas para mim, tudo que o Flávio falou, e eu concordo com tudo, se traduz basicamente em você respeitar o que eu considero hoje como os princípios bíblicos.